E aí, galera? Fala concurseira, senhores. Hoje eu quero trazer para o canal um vídeo um pouco diferenciado, mas ao mesmo tempo não vai ter nada de estranho. Trouxe uma pequena lista de questões sobre oração subordinada substantiva para a gente resolver junto e ver como na prática, as bancas podem vir a cobrar tal assunto. E ao mesmo tempo que eu vou resolvendo, eu também vou explicando para vocês o porquê não é tal coisa, o porquê não é outra coisa. E assim a gente vai entendendo cada vez mais o assunto na prática mesmo, na resolução das questões, senhor. Então vamos lá, deixa eu só iniciar um cronômetro aqui, porque para mim isso também é um estudo. Pronto, senhores. A gente agora podemos começar a resolução de questões sobre oração subordinada substantiva. A primeira questão. Assinale a alternativa em que há oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela vai agir, logicamente, como objeto direto da oração principal. Outra observação. Se é objetiva direta, vai ter um verbo transitivo direto e o objeto direto, senhores. É basicamente isso. O verbo transitivo direto vai exigir o complemento, mas não vai exigir a preposição. A gente só precisa analisar as alternativas, ver cada uma e, ao mesmo tempo, analisar e resolver essa parada. Tranquilo de analisar. Se você sabe o que é transitividade verbal, sabe o que é o verbo transitivo direto, já dá para matar essa questão só de bater o olho. Positivo? Vamos continuar. Vamos lá. Alternativa A. É necessário que todos estudem. Tem a alternativa A. É necessário que todos estudem. Veja bem. É necessário que todos estudem. Na alternativa A, nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque a oração subordinada está agindo como sujeito da oração principal e não como objeto direto. Logo, não é o que a gente quer. Nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Objetiva direta. Então a já está descartada. Na B. Tenho esperança de que ele retorne. Vamos lá. Tenho esperança de que ele retorne. Primeira coisa, vamos olhar para o verbo. O verbo da oração principal, o verbo ter. Tenho. Quem tem, tem alguma coisa. É um verbo transitivo direto, beleza, sim. É um verbo transitivo direto. Agora, tem objeto direto? Nesse caso, não. Por quê? Nessa oração, de que ele retorne, está agindo como complemento, complemento nominal. Complemento nominal de quê? De um nome, que nesse caso é um substantivo abstrato. Está completando o nome de um substantivo abstrato. Logo, não está sendo exigido por um verbo transitivo direto. Porque entre o verbo transitivo direto que tem nessa oração e a oração subordinada em si, tem esperança, que é um substantivo abstrato. Então, toda essa segunda parte aqui, ó, esperança de que ele retorne, senhores, essa parte ela tem que complementar um nome, que nesse caso é um substantivo abstrato. Então, por isso, também não é a letra B, porque a letra B nós temos uma substantiva completiva nominal. Vamos para a alternativa C. O candidato afirmou que estava preparado. Olha, essa é interessante. Veja bem. O candidato afirmou. Onde é que está o sujeito da oração principal? É o candidato. O que foi que o candidato fez? Ele afirmou. Quem afirma, afirma algo. Afirma alguma coisa. Então, é um verbo que está exigindo um complemento, mas não está exigindo preposição. Logo, trata-se de um verbo transitivo direto. Aqui temos um verbo transitivo direto. E como quem afirma que afirma algo, esse que estava preparado acaba sendo o nosso objeto direto. Então, no caso, nós vamos ter a oração principal, que é o candidato afirmou, e que estava preparado, que é a oração subordinada. E a oração subordinada está sendo o objeto direto da oração principal. Portanto, temos na alternativa C um exemplo de oração subordinada substantiva objetiva direta. E é exatamente esse o gabarito da primeira questão, senhores. Letra C. Vamos descer mais um pouquinho para a letra A, quer dizer, para a questão 2. Aqui. É fundamental que você revise o conteúdo. A oração destacada classifica-se como subordinada substantiva. Aí tem os tipos: subjetiva, objetiva direta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. Vamos lá. É necessário que você revise o conteúdo. Se eu chegasse para você e falar é necessário, você pergunta, é necessário o quê? Que você revise o conteúdo. Por isso que para entendermos a oração subordinada substantiva, existe uma ferramenta muito importante que é o uso do isso. Deixa eu botar aqui. Isso, que é morfologicamente um pronome relativo. Pronome. E é esse isso que a gente pode substituir pelo que, e pelo que está na oração aqui, e nesse caso é uma conjunção integrante, que vai nos ajudar a entender o que de fato uma oração subordinada substantiva subjetiva. Que, na verdade, essa alternativa é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é o gabarito da questão. Vou até já marcar. O gabarito aqui é letra A.
Oração subordinada substantiva subjetiva. Agora eu estou explicando por que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Porque se eu falar, se eu pegasse o que e trocasse por isso, ficaria é necessário o quê? É necessário isso. Isso o quê? Que você revise o conteúdo. Se eu invertesse a oração, ficaria que você revise o conteúdo, isso é necessário. Então, que você revise o conteúdo acaba agindo como um sujeito frasal, da oração principal. E outro detalhe, muitas vezes, quando a gente bater o olho numa sentença assim que a questão dá, e você prestar atenção que o sujeito não está na oração principal, existe uma forte chance de se tratar de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque na oração subordinada substantiva subjetiva, o sujeito fica na oração subordinada. Na verdade, ele é toda a oração subordinada. Por isso que é um sujeito frasal. Toda a frase se torna um sujeito. Positivo, senhores. Então vamos continuar. Já entendemos que essa sentença dada na questão 2 trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza. Aí nem é B, nem é C, nem é D, nem é E. Não é objetiva direta, porque não está agindo como objeto direto. Não é objetiva indireta, porque não está agindo como objeto indireto. Não é completiva nominal, porque não está completando o sentido de um nome, que pode ser esse nome um objeto, substantivo abstrato, advérbio ou adjetivo. E não é apositiva, porque não está explicando nada por meio de pontuação. Positivo, senhores. Vamos continuar. Na terceira questão vamos ter assinale a alternativa em que ocorre oração subordinada substantiva completiva nominal. É exatamente o que eu já expliquei para os senhores. Oração subordinada substantiva completiva nominal completa o sentido do nome. E esse nome pode ser um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então a gente só vai precisar bater o olho em cada alternativa e saber identificar onde é que está esses requisitos para se ter uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Positivo, senhores. Vamos lá. Alternativa A. Desejo que você seja aprovado. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Desejo que você seja aprovado. Eu desejo. Observe que o sujeito está na oração principal. Então já descarta a chance de ser uma subjetiva. Positivo. E quem deseja, deseja algo. Deseja alguma coisa. Ou seja, desejar é um verbo transitivo direto. Por quê? Ele está necessitando, ele está exigindo uma complementação, mas sem exigir preposição. Então, é um verbo transitivo direto, certo? E se é verbo transitivo direto, o objeto tem que ser objeto direto. Então, a complementação, a oração subordinada dessa frase toda é um objeto direto. Então, temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Positivo, senhores. Na alternativa B, diz assim: tenho certeza de que ele passou. Tenho certeza de que ele passou. É um caso muito parecido com a alternativa A. Só que, dessa vez, está se tratando de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Porque tenho certeza de que ele passou. Não, senhores. Não, na verdade, eu errei aqui, eu errei na minha conclusão. Na verdade, a alternativa B, tenho certeza de que ele passou, é completiva nominal. Exatamente. É completiva nominal. Veja bem, se a pessoa não se ligar nos detalhes, acaba errando por causa de besteira. É uma completiva nominal, porque eu tenho certeza de que ele passou. Primeiro, quem tem alguma coisa. O que é que eu tenho? Certeza. Se eu chegasse para você e falasse, eu tenho certeza, você ia me perguntar, certeza de quê? Eu tenho certeza de quê? Aí eu ia ter que responder de que ele passou. Observe que, por mais que tenha uma preposição, o verbo lá da oração principal, que é o verbo ter, é um verbo transitivo direto. Ah, mas ele não existe preposição. Não. Mas a preposição tá para ajudar a completar o sentido, não do verbo, mas sim do nome. E nome, nesse caso, nessa oração aqui, certeza, é um substantivo abstrato. Lembra do que eu falei? Que a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela completa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então é sobre isso que se trata, senhores. E certeza é um substantivo abstrato, que está sendo completada por essa parte aqui, ó, de que ele passou. Então nós vamos ter uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Positivo, senhores. Continuando, alternativa C. Perguntou se haveria prova. Porque com a caneta por cima. Deixa eu apagar para melhorar a leitura aqui. Aqui. Perguntou se haveria prova. Observe isso aqui. Isso daqui é uma das duas conjunções integrantes usadas na oração subordinada substantiva. Pode ter o que e o se. São as duas conjunções integrantes usadas.
eu até anotar aqui em algum lugar. Que ou se. Aqui trata-se de duas conjunções integrantes usadas na oração subordinada substantiva. Positivo, senhores. Então, sabendo disso, se você vê em alguma alternativa a presença do... Paga, porra. Deixa eu só apagar aqui o meu. Não vai apagar, mas tá de boa. Esquentar a cabeça com isso não. Então, senhores, na alternativa C está dizendo: perguntou se haveria prova. Vamos lá. Perguntou se haveria prova. Quem perguntou? Alguém perguntou. Nesse caso, como o verbo está na terceira pessoa, ele. Ele perguntou se haveria prova. E pergunta algo. Pergunta alguma coisa. Entendido, senhores? Então, deixa eu ler o comando da questão de novo que eu já me perdi. A ação alternativa que ocorre a oração subordinada substantiva completiva nominal. É na 3 mesmo, completiva nominal? Sim. Então, senhores, o gabarito a gente já achou, que é letra B. Tenho certeza de que ele passou. Aí, só completando aqui a minha explicação, perguntou se ele passou. Perguntou se ele passou. E pergunta algo. Positivo. E pergunta algo. Então, perguntar aqui é um verbo transitivo direto. Vai exigir um complemento, que vai ser um objeto direto. Então, se trata de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Positivo, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E na alternativa D, não sei quem chegou, nem é uma oração subordinada substantiva, positiva. Não é uma oração subordinada substantiva, é uma oração simples. E na alternativa E, diz assim: é preciso que todos compareçam. É preciso. Um bizu, para a gente entender. Para a gente entender, não. É mais uma malandragem para quando a gente bater o olho numa questão ou numa sentença alternativa que vai nos ajudar a identificar mais rápido uma oração subordinada substantiva subjetiva. São expressões dessa forma, assim. Geralmente vem como é preciso, é necessário, ou seja, é preciso que, é necessário que, é bom que, é saudável que, é importante que, é imprescindível que, é necessário que. São expressões que, se estiver na oração subordinada, vão nos ajudar a identificá-la como oração subordinada substantiva subjetiva. Entendido, senhores? Então, o gabarito é a letra C, que é a que está tendo o sentido de complemento nominal, que é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E vamos continuar. Questão 4. N. O problema é que ninguém se manifestou. Veja bem. O problema é que ninguém se manifestou. Qual é o problema? É que ninguém se manifestou. Nesse caso aqui, no meio da sentença, aqui, ó, é que ninguém se manifestou no meio da sentença, nós vamos ter o verbo ser e o que é a condição integrante. Só que aqui, o verbo ser é um verbo de ligação mais o que. E quando temos um verbo de ligação mais um que no meio de uma oração subordinada substantiva, vai se tratar de uma oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Se eu tenho um verbo de ligação e tenho, logicamente, um sujeito antes dele, que é o problema, o sujeito, então o que vem após o verbo de ligação que está na oração subordinada é um predicativo. É o predicativo do sujeito. Tem função predicativa. Função predicativa, oração subordinada substantiva predicativa. Entendido, senhores? Então vamos lá. Isso aqui eu já expliquei antes de terminar de ler o enunciado. Então, vamos lá. A oração subordinada substantiva é predicativa, pô. Não acabei de falar, acabei de explicar o porquê é predicativa, porque tem verbo de ligação, mas o que conjunto integrante no meio da sentença e o que vem após é predicativo do sujeito, que está na oração principal. Então, oração subordinada substantiva predicativa. Vamos continuar. Vamos lá. Questão 5. Assinale a alternativa em que a oração subordinada substantiva exerce função de sujeito. Irmão, se exerce função de sujeito, é uma subjetiva. É uma oração subordinada substantiva subjetiva, senhores. Só isso, senhores. Não tem bicho de sete cabeças, não tem dificuldade nenhuma. É só entender. Tem função de sujeito, e geralmente é sujeito frasal da oração principal, oração subordinada substantiva subjetiva. Positivo, senhores. Vamos continuar. Assinale a alternativa em que a oração subordinada substantiva exerce função de sujeito. Convém que você estude. Pronto. Matamos. Lembra daquela malandragem que eu falei? É bom que, é necessário que, é imprescindível que. Aí aqui tem convém que. Convém que. O que é que convém?
que você estude. Veja bem, o sujeito está explícito na oração subordinada. E ela, como um todo, acaba sendo um sujeito da oração principal. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. Já matamos a quinta. Sexta questão. Ninguém duvida de que ele seja capaz. Vamos lá. Ninguém duvida de que ele seja capaz. A oração subordinada substantiva é. Vamos lá. Ninguém duvida. Qual é o sujeito? Ninguém. Está na oração principal. Ninguém o quê? Duvida. Quem duvida? Duvida de alguma coisa. Quem duvida? Duvida de alguma coisa. E esse de alguma coisa, mais especificamente o de, é uma preposição. Então, senhores, se o verbo exigir um complemento e esse complemento tiver que ter uma preposição, verbo transitivo indireto. Aqui, ó. Porra. Aqui, ó. Verbo transitivo indireto. VTI. Se é verbo transitivo direto, vai exigir a preposição, que já tem, que é o de aqui, ó. Preposição. E vamos lá. O objeto também vai ser indireto. Se tem verbo transitivo indireto, aí tem que ter a preposição. E o complemento também tem que ser um objeto indireto, tem que ser um objeto indireto. Então vamos tratar de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Não tem bicho sete cabeça. Aí aqui a gente já mata a questão. A alternativa letra C. Objetivo indireta. Ninguém duvida de que ele seja capaz. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Vamos continuando para questão 7. Ela veio cortada aqui entre duas páginas, mas dá para a gente ler direitinho. Vamos lá. Assinale a alternativa em que ocorre oração subordinada substantiva apositiva. Senhores, essa é a oração subordinada substantiva mais fácil de entender. É basicamente duas coisas que você precisa saber para conseguir identificar qualquer oração subordinada substantiva apositiva. Veja bem, tem sempre uma pontuação antes do que geralmente é 2 pontos, ou pode ser ponto e vírgula ou só vírgula, e depois dessa pontuação vai ter o que é a conjunção integrante obrigatória em toda oração subordinada substantiva, e também vai ter após esse que uma explicação do termo anterior. Pô. É basicamente isso. Aqui, vou até anotar aqui, ó. Vou até anotar. Bizu. Vamos lá. Na oração subordinada substantiva apositiva, a ossa, nós vamos ter pontuação, mais o que, mais uma explicação do termo anterior, senhores. É basicamente isso. Explicação. Recapitulando. Oração subordinada substantiva apositiva, vamos ter, geralmente, o que mais cai são 2 pontos, mais o que, conjunção integrante, mais uma explicação do termo anterior. Então, o que a questão quer? Assinar a alternativa é que ocorre oração subordinada substantiva apositiva. Senhores, só de bater o olho, a gente já encontra os 2 pontos aqui na letra B. Aí tem o que? E tem uma explicação do termo anterior. Só peço isto. Aí tem 2 pontos. Que me escutem. Só peço isto. Isto o quê? Que me escutem. 2 pontos. Que? Mais explicação. Oração subordinada substantiva apositiva. Então, senhores, não tem bicho de 7 cabeças. É fácil de entender. É uma coisa que, na prática, você consegue já ir assimilando e ir entendendo cada vez mais. Só que, claro, existem coisas que são fundamentais você entender, principalmente no que se refere à morfologia. Se você não sabe o que é um verbo, não sabe um mínimo do mínimo de transitividade verbal, não sabe que é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, se você não sabe as classes gramaticais, vai ficar muito difícil para entender aqui, porque esses assuntos servem como base para você entender sintaxe. Entendido? A 7 já foi respondida, vamos para 8. Está dizendo perguntou-me se eu estava, veja bem, perguntou-me se eu estava preparado. A oração subordinada substantiva classifica-se como perguntou-me. Quem perguntou? Alguém perguntou. Ele perguntou-me. Perguntou a mim. Perguntou o quê? Se eu estava preparado. Observe que o sujeito está na oração principal e o verbo perguntar é um verbo transitivo direto. Então quem pergunta algo. E nesse caso, veja bem, a conjunção integrante não foi o que, mas foi o se. Então, não esqueça, conjunção integrante usada na oração subordinada substantiva, ou é o que, ou é o se. É uma das duas, seus que e se. Se não apareceu, geralmente aparece o que. Mas também é necessário, é fundamental, saber que o se também está aqui. Positivo. Perguntou-me se eu estava preparado. O sujeito é na oração principal. Aí tem
Construção integrante e a oração subordinada. Perguntou-me. O verbo perguntar. Ele exige um complemento, mas não existe preposição. Logo, é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o complemento vai ser objeto direto. Se o complemento é objeto direto, então a oração subordinada está agindo como objeto direto. Logo, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, senhores. Gabarito, letra C. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos para as duas últimas questões. Foi uma lista de questão pequena. Serviu mais para você entender o conteúdo do que para fazer número de questões. Porque são muito poucas. É tão poucas e o assunto é tão tranquilo que dá para você entender na prática. Positivo, vamos lá. Tá dizendo 9. Assinale a alternativa em que a oração subordinada substantiva objetiva é indireta, pô. Meu irmão, objetiva indireta, pô. Verbo transitivo indireto, beleza. Sujeito na oração principal, verbo transitivo indireto, objeto indireto. É basicamente isso, pô. Vamos lá. Lembrei que era seu aniversário. Vamos lá, lembrei. Quem lembra, lembra algo. Quem lembra, lembra algo. Sujeito na oração principal, quem lembra, lembra algo. Que era seu aniversário. A alternativa A é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não é o que eu quero. A letra A é objetiva direta. Objetiva direta. Positivo. Continuando. Lembrei-me de que era seu aniversário. Lembrei-me de que era seu aniversário. Veja bem, apesar de se tratar do mesmo verbo acima, abaixo vai ter um verbo, só que apesar de ser o mesmo verbo, ele vai estar agindo como verbo transitivo indireto. Vai estar agindo como verbo transitivo indireto. E é válido isso, senhores. Muitas vezes o verbo, apesar de ele, em um determinado contexto, ter uma transitividade, em outro contexto, ele pode ter outra transitividade. E tá tudo bem, você só tem que saber identificar e saber diferenciar. Nesse caso aqui, como tem um pronome oblíquo, ele está indo também para preposição. Então ele está agindo transitivo indireto. Está com o verbo transitivo indireto, nesse caso, então, vai se tratar de uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Gabarito, letra B. Lembrei-me de que era seu aniversário. E questãozinha 10, questãozinha número 10, só para finalizar. Vamos lá. A dúvida é se ele aceitará a proposta. A dúvida é se ele aceitará a proposta. Vamos lá. Temos aqui no meio verbo de ligação mais o se, conjunção integrante, já sabemos. Verbo de ligação mais conjunção integrante. Após isso, vai ter um predicativo. E o que vem antes é sujeito. Sujeito, predicativo. Se é predicativo, a oração subordinada vai agir como predicativo. Então, vai se tratar de uma oração subordinada substantiva predicativa, senhores. Predicativa, gabarito, letra D. Então, senhores, foi basicamente isso. Eu quis trazer essas 10 questõezinhas, não para cunho de... Não é para a gente ter toda a teoria nisso, não. Mas para vocês verem que, na prática, consegue até ser mais tranquilo, até mesmo do que vendo só a teoria desse assunto. Quer dizer que a teoria não é necessária? Não, a teoria é necessária. Precisamos, sim, ver a teoria. Só que, para fazer questões, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Você só precisa assimilar direitinho, prestar atenção no detalhe, às vezes saber usar certas malandragens, que ajuda muito a resolver essa questão. Então, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações para continuar recebendo vídeos assim, que ajudam a mim, que sou concurseiro, a você, que é concurseiro, e a qualquer um outro que possa vir a ver esses vídeos. Positivo, senhores. Tamo junto. Fosse honra.